E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma indicação de leitura, que é o livro Tributação e Desigualdade Pós-Pandemia. Foi o último livro organizado com a condução do professor Hugo de Brito Machado, recentemente falecido. Ele idealizou o tema. É uma coleção, esse livro faz parte de uma coleção do Instituto Cearense de Estudos Tributários, que nas suas últimas versões tem sido editada pela editora Foco. E essa coleção ela funciona da seguinte maneira: ela foi idealizada pelo professor Hugo de Brito Machado, meu pai. O primeiro exemplar, o primeiro volume dessa coleção, ele saiu em 99, aliás, em 98. O primeiro volume dessa coleção ele é de 98 e ele trata do tema Imunidade Tributária do Livro Eletrônico. Vejam o quanto a coleção foi inovadora desde o primeiro exemplar, o primeiro volume dela. Em 98 já discutia ele a imunidade tributária do livro eletrônico, um tema que o STF só foi pacificar praticamente 20 anos depois. Mas vejam, nessa coleção é uma obra de autoria coletiva, mas apesar disso, ela não tem uma característica que as obras de autoria coletiva geralmente têm e que fazem com que elas às vezes não despertem tanto interesse dos leitores, ou pelo menos de um certo tipo de leitor, que é a seguinte: geralmente as coletâneas, elas são mais ou menos, né? Algumas são mais assim, outras são menos, mas todas têm essa característica em alguma medida. As coletâneas, elas não têm um fio da meada muito nítido. Algumas têm um pouquinho, outras não têm de jeito nenhum, mas em todas elas falta um pouco isso. Que é aquela sensação de que são textos aleatórios, textos avulsos, reunidos num livro. Então, estudos de direito público em homenagem ao jurista tal. Podem ser textos maravilhosos e muitas vezes são, sobretudo quando são textos escritos por autores que capricham nos textos e para homenagear juristas também importantes que mereçam uma homenagem feita por textos bem feitos. Eu não estou criticando essas coletâneas e nem muito menos o conteúdo delas, mas às vezes são textos que não guardam muita relação uns com os outros, e às vezes a pessoa compra a coletânea porque ela tem interesse em um texto específico. Essa coletânea tem aqui o texto do professor tal, que trata do tema tal, um texto muito bom e tal, e ela compra a coletânea por causa daquele texto. Até pode ser que existam outros que ela até pode gostar mais depois, mas ela comprou por causa daquele texto. Então falta um pouco de coesão, de unidade nas coletâneas. Essas não. Essas editadas pelo Instituto Cearense de Estudos Tributários, elas funcionam da seguinte maneira: o professor Hugo Pai, ele desde a do livro eletrônico, ele seleciona perguntas, ele faz perguntas. E esse daqui foi o último que ele não fez todas as perguntas. Algumas perguntas, muitas delas fui eu que fiz, ou elas foram feitas com a ajuda de outros membros do Instituto, mas sempre com a supervisão e a revisão dele. Ele vê as perguntas, diz se estão boas, sugere outras, altera algumas, funde algumas que são parecidas. Enfim, as perguntas no final das contas eram sempre obra da supervisão dele. E eram perguntas que ele dizia, perguntas que ele gostaria de ver respondidas, para as quais muitas vezes ele próprio não sabia como dar uma resposta. E aí ele mandava essas perguntas para os mais variados autores, que ele achava que eram capazes de respondê-la, ou pelo menos ele tinha curiosidade para saber como é que eles iam responder as perguntas. E quando ele recebia os textos deveriam responder as perguntas, se possível todas, se não todas, mas todas as que o autor pudesse responder, no artigo. Então o artigo deveria não necessariamente fazer o formulário de pergunta e resposta, com as perguntas que ele tivesse feito, mas as perguntas deveriam pautar o autor, guiar o autor, para o autor saber o que ele deveria tratar no texto. O texto deveria, de alguma forma, responder aquilo ali. Então, quando nós pegamos os livros do I7, que primeiro o primeiro de todos saiu pela IOB, depois acho que mais de 10 subsequentes saíram pela editora Dialética. Pouco tempo, eles saíram, a editora Dialética encerrou suas atividades. Um pouco antes de ela encerrar suas atividades, ela
parou de editar esses livros. Esses livros passaram a ser editados pela Malheiros. E agora, mais recentemente, eles passaram a ser editados pela Foco. Mas em qualquer das editoras, todas elas cumpriram muito competentemente o papel de editá-los. Em todas elas o conteúdo seguia esse padrão. Autores, os mais variados, autores já conhecidos do público, consagrados, outros autores ainda jovens, nem sempre jovens de idade, mas jovens na academia, e às vezes não tão conhecidos do público, mas todos respondendo muito competentemente e de forma diferente, cada um com a sua visão, com o seu background, com sua visão de mundo e sua literatura de base, respondendo as perguntas de maneira diferente, mas as mesmas perguntas. Então, se nós pegarmos lá os livros que foram sobre imunidade tributária do livro eletrônico, foram sobre repetição do indébito e compensação no direito tributário, foram sobre o regime tributário das indenizações, lançamento, decadência em matéria tributária, sobre contribuições sociais, sobre prescrição, sobre contribuições, sobre interpretação, sobre certidões negativas, sobre provas, sobre planejamento tributário, sobre processo tributário, o novo CPC, sobre infrações penais, sobre infrações administrativas. Qualquer um desses que nós colhamos, eles terão textos de 10, 15, 20 autores respondendo as mesmas perguntas. E é muito rico porque são as perguntas que, pelo menos na época em que os livros foram editados, eram as mais palpitantes e que todos queriam saber a resposta. Então, se você tiver interesse de pesquisar qualquer dos temas, vou fazer um TCC, uma tese, uma dissertação, ou estou atuando num caso como advogado, público ou privado, ou como juiz, tenho que julgar um caso e tal, esse livro vai fornecer qualquer deles, né? O que trate do assunto que é o livro da coleção que trate do assunto que é da sua pesquisa. Ele vai lhe fornecer elementos muito ricos de pesquisa, porque além das perguntas que são enfrentadas pelos vários autores, vocês vão encontrar também a bibliografia que cada um desses autores usa para responder as perguntas e que vai dar ponto de partida para uma caminhada aí, para uma ligadura de pontos que vai permitir formar uma visão mais completa daquele problema. E não à toa, muitas dessas coletâneas foram citadas pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal quando do enfrentamento desses temas. Recentemente o STF julgou o tema da coisa julgada em matéria tributária e referiu o livro dos 7, que faz parte dessa coleção. Claro que é um livro que saiu há muito mais tempo, esse daqui saiu agora em 2023. Esse que eu mencionei saiu em 2007 e trata da coisa julgada, aliás, ele saiu em 2006 e trata da coisa julgada em matéria tributária e foi referido no acórdão agora de 2023, que cuida do assunto. O livro que trata do regime tributário das indenizações foi referido pelo STJ, quando firmou também o entendimento de que sobre as indenizações não incide imposto de renda. E vários outros livros, quando o judiciário se ocupa daquele tema, eles terminam sendo referidos por conta dessa riqueza de visões. Nós temos artigos de procuradores públicos, de advogados privados, de professores que se dedicam mais exclusivamente à academia, de fiscais, de pessoas, enfim, de julgadores. Neste último, por exemplo, há trabalhos aqui de acadêmicos puros, há trabalhos de ministros de cortes superiores, de advogados, de professores, de advogados públicos, enfim, há trabalhos de pessoas das mais variadas origens. Temos aqui trabalho do professor Eduardo Sabag, do professor Fernando Zilvetti, do professor Alisson Maia Melo, do professor Ivo César, do professor Zé Eduardo Soares de Melo. Então, temos do ministro Benedito Gonçalves, temos textos de autores com visões plurais a respeito, no caso específico, de tributação e desigualdade no contexto pós-pandemia. O tributo pode ser usado como um instrumento de redução das desigualdades, ou ele pode eventualmente aumentar essas desigualdades. No contexto da pandemia isso aconteceu, as desigualdades aumentaram, o tributo, que efeito ou de que instrumento ele pode servir, ou como ele pode servir de instrumento para que desigualdades que se acentuaram na pandemia sejam reduzidas. São temas relevantes e que constam aqui deste livro. Fica a indicação. Se tiver gostado desse livro, não se esqueça de curtir, desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal para acompanhar os próximos e deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito desse assunto, desse livro ou de outros que deseje ver examinados aqui no canal. Até um próximo vídeo.